Existem feridas que não sangram. Existem traições que não vêm de estranhos. E existe uma dor, silenciosa, fria e profunda, que apenas alguém que você chama de família pode causar. Você já olhou nos olhos de alguém do seu próprio sangue e se sentiu sem amor, indesejado, invisível? Esse sentimento, aquele que você tenta esconder sob fé e perdão, é exatamente o lugar onde Deus começa a se mover. Quando Deus te afasta de certos membros da família, nem sempre é um castigo. Pode ser um ato divino de proteção, uma parede misteriosa que você não pediu, mas desesperadamente precisava. Uma barreira colocada não por sua escolha, mas pela sabedoria daquele que conhece os corações que você não consegue ver. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma verdade que muito poucos ousam falar em voz alta. Por que Deus permite ou até mesmo orquestra a separação da família? Qual é o propósito por trás do silêncio, da distância, da rejeição? E mais importante, essa distância dolorosa poderia ser exatamente a evidência da mão de Deus sobre sua vida? Há um segredo espiritual escondido dentro do silêncio de laços familiares quebrados. E hoje, você vai descobri-lo. Esta não é apenas uma lição, é uma revelação. Uma que pode curar as feridas sobre as quais você nunca falou. Uma que pode trazer clareza à confusão que você carrega há anos. Faremos uma jornada através da Palavra de Deus, visitando 10 histórias poderosas, passagens e princípios que mostram exatamente como Deus age quando você não é verdadeiramente amado por aqueles que deveriam amá-lo mais. Você pode pensar que sua distância deles é culpa sua, mas depois deste vídeo, você verá que algumas rejeições são redirecionamentos e alguns silêncios são escudos sagrados. Então fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir pode ser o próprio Deus falando diretamente com você. Mas antes de começarmos este estudo, quero que você escreva nos comentários agora: Deus, obrigado por me proteger mesmo quando eu não entendi. Comentar isso não é apenas um ato de participação, é um sinal de maturidade espiritual. Significa que você está pronto para receber cura e sabedoria do alto. E se você ainda não fez, clique no botão curtir. Quando você faz isso, não está apenas apoiando um canal, está forçando o sistema do YouTube a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas que estão passando exatamente pelo que você está passando. Você está se tornando um missionário com apenas um clique. Orgulhe-se disso. Orgulhe-se de ser uma voz neste campo missionário digital. E se você sente que esta mensagem já está falando com você, inscreva-se, porque estamos construindo um lugar aqui para aqueles que nem sempre têm uma igreja por perto, ou para aqueles que precisam de mais um lugar onde a presença de Deus possa alcançá-los. Cada estudo que fazemos aqui é uma linha de vida espiritual para alguém. Talvez hoje esse alguém seja você. E deixe-me dizer uma última coisa antes de começarmos. Um dos ensinamentos que você ouvirá hoje pode ser a chave que destrava sua paz. Pode ser a resposta que você tem pedido a Deus em lágrimas. Então, não pause, não saia, não deixe nada distraí-lo. Agora, vamos começar o estudo. 1. José. Da traição à coroa. A história de José começa com uma túnica e termina com uma coroa. Mas entre esses dois momentos está um vale escuro pavimentado por rejeição, traição e distância de seu próprio sangue. Ele não foi traído por inimigos. Foi vendido por seus próprios irmãos. Deixe isso penetrar. As próprias pessoas que deveriam tê-lo protegido foram as que o jogaram na cova. E enquanto ele gritava do fundo, chamando seus nomes, eles olharam para baixo e se afastaram. Mas e se eu te dissesse que a cova não foi o fim, mas o começo? E se Deus permitiu a separação de José de seus irmãos, porque o amor deles nunca foi verdadeiramente amor? Era competição, ciúme e controle disfarçados de fraternidade. Às vezes Deus permite distância, porque proximidade o destruiria. Ele nem sempre o protege com braços angelicais. Às vezes ele o protege afastando pessoas. José tinha sonhos plantados por Deus. Mas esses sonhos não tinham espaço em uma casa onde a inveja era mais alta que o amor. Então, Deus permitiu a traição. Ele permitiu a rejeição, porque se José tivesse ficado naquele ambiente, o sonho teria morrido. Em sua vida, pode haver pessoas, até parentes,
cuja presença é na verdade uma prisão. Você ora por reconciliação, mas Deus pode estar preparando elevação. Separação no plano de Deus às vezes é preservação. Agora considere isto. Quando José subiu ao poder no Egito, ele se tornou a própria mão que salvou os mesmos irmãos que o haviam traído. Mas aqui está o mistério. Deus não os reconectou até que José tivesse se tornado forte o suficiente para ficar acima da dor. A reunião não veio na cova, veio no palácio. Você vê, a cura não acontece no momento da traição. A cura acontece após a transformação. E a transformação frequentemente requer isolamento. 2. Jesus redefine família. Mateus 12. No Evangelho de Mateus 12, algo chocante acontece. Jesus está pregando para as multidões. A sala está cheia. O ar está denso com a presença de Deus. E de repente, alguém interrompe o momento com uma mensagem que deveria ter tido peso. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. Agora pause. Essa é sua mãe. Esses são seus irmãos. Qualquer outra pessoa teria parado tudo. Mas Jesus se volta para a multidão e diz algo que muda a definição de família para sempre. Ele aponta para seus discípulos e diz: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, 49 e 50. Deixe essas palavras penetrarem. Jesus, perfeito, amoroso, leal. Jesus estava te ensinando algo profundo. Ele estava mostrando que sangue não define amor. Lealdade define. Obediência a Deus, não DNA, é o que torna alguém verdadeiramente família. Isso não foi desonra, foi revelação. Jesus não estava rejeitando sua família biológica. Ele estava revelando uma realidade espiritual. Às vezes, aqueles mais próximos de você por sangue são os mais distantes do seu propósito divino. E aqui está a verdade dolorosa. Nem todos que compartilham seu sobrenome compartilham seu chamado. Às vezes, Deus tem que te afastar de pessoas que não podem caminhar com você para onde você está indo, porque amor sem alinhamento espiritual pode se tornar um peso que te arrasta para baixo. Mesmo Jesus, Deus em carne, teve que caminhar sozinho. Mesmo ele, teve momentos em que seus próprios irmãos não acreditaram nele. João 7,5. Então por que você está surpreso que sua família não te entende? 3. Abraão, deixando a casa do pai. Quando Deus fala pela primeira vez com Abraão, antes dele se tornar o pai das nações, antes das promessas, antes da aliança, ele lhe dá uma instrução. Um mandamento que é chocante em sua simplicidade, mas pesado em suas implicações. Saia da sua terra, do seu povo e da casa de seu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, 1. Note a ordem. Não apenas deixe seu país, não apenas seu povo, mas a casa de seu pai. Essa frase deveria sacudir algo em sua alma. Porque, e se o primeiro passo para seu chamado divino for deixar o lugar ao qual você estava mais emocionalmente apegado? Deus estava dizendo a Abraão: você não pode carregar seu chamado para um lugar onde é visto apenas como filho de alguém e onde está limitado pelas expectativas, tradições e, sim, até mesmo pelas correntes emocionais da família. Há uma verdade profunda aqui que muitos não querem enfrentar. Às vezes, Deus não pode te levar no lugar onde as pessoas estão comprometidas em te ver pequeno. E para Abraão se tornar o pai da fé, ele teve que se afastar da casa de seu próprio pai. Alguns de vocês estão lutando com culpa por uma separação que foi divinamente iniciada. Você acha que é rebelião, abandono ou fracasso? Mas talvez seja Deus chamando você como Abraão. Não por raiva, mas por alinhamento. A obediência de Abraão a esse mandamento desbloqueou uma reação em cadeia de promessas. Foi somente depois que ele se afastou que Deus começou a revelar seu plano completo. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Gênesis 12, 2. Olhe de perto. A bênção não veio antes da separação. A bênção veio depois. 4. Abraão e Ló. O peso das conexões erradas.
Abraão obedeceu a Deus e deixou a casa de seu pai, mas ele fez uma exceção crítica. Ele trouxe Ló consigo. Ló não fazia parte da instrução. Ló não fazia parte da promessa. Ló era um apego pessoal que Abraão não conseguia deixar ir. E essa decisão, embora feita por afeto, tornou-se um fardo que quase lhe custou tudo. No início parecia inofensivo. Ló era família, um sobrinho, alguém por quem Abraão provavelmente se sentia responsável. Mas conforme eles viajavam juntos, algo começou a mudar. Conflito surgiu. Gênesis 13:6 diz: Mas a terra não podia sustentá-los enquanto habitavam juntos, pois suas possessões eram tantas que não podiam permanecer juntos. Aqui está a verdade espiritual. Quando você tenta carregar pessoas para sua promessa que nunca fizeram parte do plano de Deus, o espaço ao seu redor começa a encolher. Alguns de vocês estão em conflito constante, não porque estão fazendo algo errado, mas porque estão caminhando com alguém que não deveria estar lá mais. E frequentemente essa pessoa é família. Olhe o que acontece em seguida em Gênesis 13:14. Depois que Ló se separou dele, o Senhor disse a Abrão: Levante os olhos e olhe ao redor. Toda a terra que você vê, darei a você e à sua descendência para sempre. Você percebeu? Deus não falou a plenitude da promessa até que Ló se foi. Deus esperou. Ele esperou até que Abraão liberasse o peso daquele relacionamento antes de revelar o próximo passo. 5. Davi e Eliabe. Rejeitado pelos irmãos. Antes de Davi enfrentar Golias, ele primeiro teve que enfrentar algo ainda mais perigoso: o ciúme de seu próprio sangue. Em 1 Samuel 17, Davi é enviado por seu pai para levar comida a seus irmãos mais velhos, que estão no campo de batalha. No momento em que ele começa a falar, quando começa a fazer perguntas sobre o gigante ameaçando Israel, seu próprio irmão Eliabe se volta contra ele. Ouça as palavras no versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os homens, ardeu em ira contra ele e perguntou: Por que você desceu aqui? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço sua presunção e a maldade do seu coração. Você desceu apenas para assistir à batalha. Você percebeu isso? Eliabe não viu Davi como um guerreiro. Ele não o viu como um vaso de Deus. Ele o viu como um incômodo. Ele reduziu seu chamado a nada mais que arrogância. Esse é o dor que muitos de vocês conhecem muito bem. As próprias pessoas que deveriam apoiá-lo diminuem você. Eles não veem seu coração. Eles interpretam mal seus motivos. Eles falam mal do seu chamado. Eles riem da sua fé. Eles zombam dos seus sonhos. E o que é mais doloroso não vem de estranhos, mas daqueles que compartilham sua mesa, seu sobrenome, suas memórias de infância. Mas aqui está o que você precisa ver. Davi não respondeu com raiva. Ele não deixou as palavras de Eliabe definirem seu propósito. Ele se virou e continuou, porque Davi entendeu algo que muitas pessoas nunca aprendem. Você não precisa da aprovação de sua família para cumprir a missão de Deus. 6. Zacarias. O silêncio divino. Às vezes Deus não apenas te separa de pessoas que não te amam. Ele silencia as pessoas que te amam, mas não acreditam em você. Em Lucas 1, conhecemos Zacarias e Isabel, um casal idoso, justo diante de Deus, mas sem filhos. Até que um dia o anjo Gabriel aparece a Zacarias e anuncia algo impossível. Sua esposa Isabel terá um filho, e você o chamará de João. Lucas 1:13. Zacarias deveria ter se regozijado, mas em vez disso, ele duvidou. Como posso ter certeza disso? Sou um homem idoso e minha esposa já é de idade avançada. Aquela frase foi suficiente para Deus intervir com força. Gabriel respondeu: Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Por que silêncio? Porque algumas palavras, mesmo quando ditas com amor, carregam o poder de interromper o destino. Zacarias não era mau. Ele não era ciumento. Ele era simplesmente limitado em fé. E neste momento divino, Deus não podia arriscar nenhum sussurro de incredulidade envenenando o que estava prestes a fazer através de João Batista. Então,
ele o silenciou. 7. Jesus e Maria, estabelecendo limites. Em João 2, testemunhamos o primeiro milagre de Jesus transformando água em vinho em um casamento em Caná. Maria, a mãe de Jesus, se aproxima dele e diz: "Eles não têm mais vinho." João 2:3. Parece uma declaração simples, um pedido até, mas por baixo está uma suposição, uma expectativa. Jesus responde com algo que choca a maioria dos leitores. "Mulher, por que você me envolve? Minha hora ainda não chegou." João 2:4. "Espere, o quê? Esta é sua mãe, aquela que o criou, aquela que acreditou nele quando ninguém mais acreditou." E ainda assim Jesus gentilmente recua. Não por rebelião, não por orgulho, mas por clareza. Você vê, mesmo Jesus, o Filho de Deus, teve que estabelecer limites espirituais com sua própria família. Ele teve que lembrar Maria que sua linha do tempo era governada pelo céu, não por pressão familiar. Isto é tão importante. Mesmo as pessoas que te amam profundamente, às vezes podem projetar expectativas que conflitam com o timing de Deus em sua vida. 8. Moisés. Rejeitado pelos seus antes de Moisés estar diante de Faraó, antes de ele partir o Mar Vermelho ou receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele tentou ajudar seu próprio povo e eles o rejeitaram. Em Êxodo 2:11-14, vemos um momento definitivo. Moisés vê um egípcio espancando um hebreu e o mata. No dia seguinte, tenta intervir em uma briga entre 2 hebreus e recebe esta resposta: "Quem o nomeou governante e juiz sobre nós? Você está pensando em me matar como matou o egípcio?" E assim, tudo que Moisés pensava entender sobre sua identidade, sua missão e seu povo foi despedaçado. Rejeição, isolamento, medo. Ele foge para o deserto sozinho. Mas aqui está o que muitos perdem. Aquele momento de rejeição, tão humilhante, tão doloroso, foi a porta para o verdadeiro chamado de Moisés. Porque se ele tivesse ficado no Egito tentando ganhar a aprovação de pessoas que não reconheciam sua unção, ele teria perdido a sarça ardente. Às vezes, as pessoas que você está tentando salvar são aquelas de quem Deus deve removê-lo primeiro. 9. Gideão, destruindo o altar familiar. Em Juízes 6, encontramos Gideão escondido, incerto, com medo, malhando trigo num lagar para mantê-lo longe dos midianitas. Ele não é um guerreiro, ele não é um líder, ele está simplesmente sobrevivendo. Mas Deus vê algo mais. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Juízes 6:12. E quando Deus chama Gideão, a primeira coisa que ele pede que ele faça não é lutar contra um inimigo estrangeiro, mas destruir algo em seu próprio quintal. Juízes 6:25-26. Derrube o altar de seu pai a Baal e corte o poste ídolo ao lado dele. Espere, o altar de seu pai? Sim, antes que Gideão pudesse liderar uma nação à vitória, ele teve que confrontar a idolatria dentro de sua própria casa. Isto não era apenas sobre deuses falsos, era sobre herança espiritual tóxica. 10. Os discípulos. A nova família. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele não estava apenas recrutando seguidores. Ele estava construindo uma família, mas não uma baseada em linhagens, DNA ou expectativas culturais. Esta era um novo tipo de família, uma família espiritual, uma comunidade celestial. Olhe quão radical foi o chamado. Em Mateus 4:22, Tiago e João, 2 irmãos, estão em um barco com seu pai, Zebedeu, pescando. E então Jesus aparece e diz: "Sigam-me." Sem hesitação, o texto diz: imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Você vê? Eles deixaram seu pai. Não por rebelião, não por raiva, mas porque quando Jesus te chama, tudo muda. Marcos 10:29-30 nos dá a promessa diretamente dos lábios de Jesus. Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por minha causa e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente e na era vindoura a vida eterna. Conclusão. Você conseguiu. Só isso já te distingue.
Muito poucas pessoas chegam ao fim de uma mensagem como esta, não porque não podem, mas porque não estão dispostas a ir tão fundo. Mas você foi. Você caminhou por vales de rejeição, traição, silêncio, confusão e escutou com o coração aberto. Isso me diz algo sobre você. Você está faminto por verdade. Você está pronto para a cura. E no fundo, você sabe que Deus está fazendo algo em sua vida, mesmo que não pareça como você pensou que seria. Antes de qualquer coisa, quero que você escreva esta frase nos comentários agora, como um sinal de que chegou até aqui e recebeu esta mensagem. Deus me separou para me salvar, e eu confio nele. Escreva com ousadia. É assim que saberei que seu nome está entre os escolhidos, aqueles que terminam o que outros apenas começam. O que você acabou de ouvir neste vídeo não foi apenas um ensinamento, foi um convite divino. Deus está chamando você para liberar a culpa que carregou sobre relacionamentos familiares quebrados. Ele está chamando você para parar de ver cada silêncio como sua culpa. E Ele está pedindo que você finalmente acredite que algumas distâncias são seu design, não seu fracasso. Você não está sozinho. Há uma família espiritual sendo formada ao seu redor agora. E lembre-se disto. Você não é rejeitado. Você é protegido. Você não é abandonado. Você é escolhido. Você não está sozinho. Você está rodeado pelo céu. Fique conosco. Assista o próximo vídeo. Mantenha a chama viva. Até então, permaneça fiel. Continue ouvindo e permaneça amado.